você, minha irmã, abençoada. Todos nós somos abençoados. Nenhum de nós estamos aqui por um acaso. Todos nós estamos aqui, neste mundo, pelo consentimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Jesus, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, o poder de Deus. Tu és tudo, se tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante és tu, confiando em ti. Meu Jesus, grande Consolador, ungido de Deus, traz paz e perdão, salvação ainda tem para os seus, que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Jesus é bom, como cantou, como minha mãe cantou, né? Deixa eu dar uma palavrazinha aí para fazer. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos que estão presentes, irmãos. Amém, graças a Deus. Nós temos só que agradecer, né, pela oportunidade de nós estar aqui hoje reunidos. Muitos que queriam estar reunidos, né, numa igreja, junto dos irmãos, hoje não estão mais porque já partiram, já se foram. E nós estamos por aqui, nós temos só que agradecer a Deus, porque Ele faz de tudo por nós, Ele cuida de nós. Se não fosse Ele, nós não seríamos nada nessa terra. Ele faz de tudo acontecer. Quando ele vê que o filho dele está numa situação difícil, ele diz assim: meu filho, não te preocupa. Não te preocupa, porque eu tenho como fazer por ti. Muitas das vezes eu mesmo quero me preocupar, mas eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Amém. Muitas das vezes a gente tem as falhas, é ser humano, mas Deus é tremendo. Deus sabe de tudo. Deus age tudo na hora certa. Sabe? Ele sabe do que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que tem para vir, para mim e para vocês no amanhã. E nós muitas das vezes queremos antecipar, mas Deus diz assim: não é assim, não é por aí, é por aqui, é devagarzinho, é como eu quero, tá? Porque muitas das vezes eu já fiz vários projetos, mas Deus ainda não tinha determinado aquele projeto, não estava no projeto de Deus. Como eu sempre digo, esse carrinho aqui é meu primeiro carro. Estou com 41 anos de idade. Pedi a Deus, fez vários planos para comprar esse carro. Nunca deu certo, nunca dava certo. E aí eu disse: eu vou desistir, não vou fazer mais plano para comprar um carrinho para mim, andar com a família para Igarapé no final de semana, lá no interior, né? E aí de repente eu deixei de mão, não me liguei mais. Quando eu continuei trabalhando, quando eu nem vendei, eu estava com uns 8 mil reais para comprar o carro. E sempre quando eu quero me preocupar, eu peço: meu Deus, está na direção, está no comando, então fica na tua decisão.
Eu tenho um terreno lá em Concórdia, no Pará, que são 30 por 30. Desde quando eu vim para cá, está com 10 meses que eu estou aqui em Marituba. Está lá o contato de venda. Ainda não consegui vender, até que eu quero ver se eu consigo dar entrada num terreno aqui, né, para mais tarde construir. Mas eu creio em Deus que, sem dúvida, Ele vai fazer na hora certa. Ele não quer que eu venda pelo preço que as pessoas estão colocando, porque lá não foi construído, não foi pago com facilidade ou coisa errada, foi com suor digno. Então só vai ser vendido lá na hora que ele disser: meu filho, hoje vai ser vendido o teu terreno. Hoje vai ser vendido, porque tu vai ter que prosperar lá em Marituba. Lá tu vai construir. Eu penso em vender a casa também, mas tem hora que eu penso em não vender, porque é meu lugar, eu gosto de lá. Eu nasci e me criei lá, tenho minha mãe lá, meus irmãos lá, né? Aí, quem sabe se Deus não vai mandar, né? Na hora certa, ó, vai ser vendido o terreno, eu vou conseguir aqui um localzinho para mim, para nós morar. Não vai ser preciso vender a casa, mas tudo determinado por Deus. Amém. Né? Sem Deus não fizemos nada nessa terra. Há tempo de plantar, tempo de colher. Isso é verdade. Há tempo de plantar e tempo de colher. É verdade. E no passado, muitos projetos que eu fiz, aqui mesmo, tem dia assim que eu estou muito preocupado. Eu sou muito preocupado. Eu tenho medo de chegar, que Deus o livre, mas Deus nunca vai deixar acontecer. Eu caí numa situação difícil, que a minha esposa já passa diretamente por situação difícil de saúde, né? E aí eu não poder batalhar da maneira em que eu batalho, porque da maneira que eu ando trabalhando, me virando para cuidar da minha família, não é fácil, é difícil. Mas, com todas as dificuldades, Deus tem sempre abrido as portas um pouquinho. Glória a Deus. Tá? E aí vai tirando mais aquela preocupação, sabe? De noite que eu fico pensando, mas Deus, abra mais as portas, manda, envia ali uma pessoa para comprar aquele terreno que eu estou precisando de fazer umas coisas aqui para mim, em Marituba. Mas, como eu digo, é tudo na hora certa. Eu creio que aqui eu vim para cá, não foi por vontade própria minha, foi mandado por Deus. Eu creio que mais tarde aqui, tenho fé em Deus que ainda vou dar meu testemunho aqui na frente e dizer: olha, recebi a bênção aqui em Marituba, porque quem me mandou para cá foi Deus. Amém. Né? E é questão de tempo, de eu ter paciência, esperar em Deus que Ele vai me dar. Isso também temos que procurar caminhar. A gente não está bem definitivo junto de Deus, porque tem que ser uma coisa mais certa, correr mais com o pé de Deus, né? Se humilhar mais. Está faltando ainda isso aí, mas eu creio em Deus que Ele vai fazer ainda muita coisa acontecer em nossa vida. Não só na minha, como de todos nós que estamos aqui presentes, reunidos hoje na casa de Deus. Né? Eu creio que vai vir bênção para o pastor Wesley, para a irmã Derlane, a pessoa que eu amo de coração, e eu vim para cá através do convite dela, né? E tenho certeza que Deus também vai me dar vitória sobre a saúde da minha esposa, né? Que eu já vivo há muitos anos correndo atrás, e não é fácil, né? Não é fácil, é muito difícil. Já são 6 cirurgias com essa agora, e tudo que eu já gastei com ela,
foi através da obra, do serviço, do suor digno. E eu creio que Deus, uma hora Ele vai dizer assim: meu filho, está parado. Hoje é vitória para ti. Amém. Hoje é vitória para a tua família. Aleluia. Tá? Eu creio que vai chegar esse dia. Amém. Glória a Deus. E eu vou esperar com paciência. Amém. Porque não adianta se antecipar. E Ele tem para fazer na hora certa. Aleluia. Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez a gente está aqui agradecendo a Deus por mais uma semana vencida, Aleluia. mais um dia vencido. Passei hoje o dia todo trabalhando ali no Delivers, né, para conquistar o pão de cada dia dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, né? E saí da horinha, ainda vim aqui ainda também dar um grau ali, né? Mas foi, tomei meu pão e vim aqui agradecer a Deus. Porque de qualquer maneira nós temos que agradecer a Deus. Amém. Por tudo. Sabemos que somos pecadores, somos falhos, temos a nossa fraqueza, mas temos que agradecer a Deus. Aleluia. E pedir perdão. Porque Ele é Pai, Ele perdoa. Nosso mundo é de pecado. Nós sabemos que o nosso mundo é de pecado. Não somos perfeitos. E nem lá na obra do irmão Denilson lá, né? Ele é muito perfeccionista, né? Esse é o irmão seguinte: perfeito só Jesus. Né? Nós aqui, outra pessoa que não conhece, você é arquiteto, eu sou um construtor, outras pessoas que chegam aqui, isso está uma celebridade. É só nós que vai ver aquelas pequena coisa que não dá da gente tirar ali. Até os defeitos do porcelanato eu mostrei para ele, que ele pensou que era uma coisa 100%. Nada é 100%. Só Jesus. Amém. Eu venho orando a Deus e pedindo que o Senhor mandasse pessoas, fica aqui, mandasse pessoas aqui para ajudar aqui, né, a obra aqui na igreja. Tenho certeza que esse cara aqui é fruto de oração, das nossas orações. Vem cá, irmão, vem cá, eu quero orar pelo Senhor, isso é questão de saúde. A gente, no ano passado, nós tivemos um culto aqui diferente, não foi? Tivemos um culto aqui de oração. E nós estávamos orando para aquelas famílias que não estavam aqui presentes, né? E vocês, para a nossa oração, a irmã Derlane também. E a gente orou por vários irmãos, todas as famílias aí também. Tá? E vamos falar ao Senhor mais uma vez, que Ele possa estar movendo na saúde da irmã e que Ele possa estar mantendo, sustentando essa casa. E que o inimigo, Deus, possa estar definitivamente derrotado na vida dele, que ele possa cada vez mais caminhar, firmando os pés, ó Deus, na rocha que é Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a família de vocês, tá bom? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais algum irmão quer compartilhar com a gente? Tem, Madeira? Manda com uma carinha se quer falar alguma coisa, pode vir. Se quiser, essa hora é essa. Mas eu quero compartilhar algo com a igreja. Os irmãos sabem que a minha vinda com a Keila aqui para o Pará não foi uma coisa assim, por um acaso, né? Deus não faz nada na vida da gente por acaso. Deus, Ele tem propósito em tudo e Ele age nas nossas vidas segundo o propósito, segundo a vontade dEle. E se não me falha a memória, nós fizemos 5 anos, não foi? Agora em março, não foi? Você chegou um pouquinho antes. Chegamos em Belém, estávamos lá no Murinim primeiro, mas aqui no Pará, 5 anos. Então, 5 anos que nós estamos aqui, né? Batalhando. Primeiro lá no Murinim, viemos morar no Murinim, estávamos esperando a liberação desse terreno aqui, para que nós pudéssemos vir aqui para Marituba. Em meio a muitas conversas nossas, né, com o pastor Ronaldo Fonseca, no qual nós estamos subordinados, a Igreja de Tapajós, finalmente o terreno estava liberado.
E aí eu cheguei em casa e disse um dia para aquele assim, que ele não dá lá para o Murininho. Né? Acho que não. É Marituba. Eu acho que nós não tínhamos um queijo e uma rapadura, né? É muito mal a gente tinha para se manter lá no Murininho. E aí eu fazia uns salgadinhos, o irmão chegava a ver aqui uma mini coxinha, e aí eu trabalhava o dia todo, à noite um rapaz lá em casa levava o meu estoque, e aí quando ele dava o dinheiro, botava o dinheiro na mão, era uma beleza. Quando ele ficava para pagar depois, eu ficava esperando ele aparecer para pagar, para poder fazer as compras, para comprar o material, fazer o salgado e para sobrar alguma belolazinha para casa. E que ele ia viajando do Murininho para Unama, né? Então é muito sacrifício. E aí um dia eu cheguei em casa e falei para aquele assim, que eu vou me mudar para Marituba. Já tinha falado diversas vezes com o pastor Ronaldo que se Deus me queria, essa obra aqui em Marituba, o que ele está fazendo lá no Murininho? Faz um ano essa brincadeira na orelha do pastor. Um ano, né? Ele vai ver esse vídeo depois, aí ele sabe que ele não é mentira. Eu, pastor, quando que libera o terreno? Ei, pastor, quando que eu vou para Marituba? E aí um dia eu cheguei em casa e falei para aquele, que eu vou para Marituba. Aquele disse, meu marido, para que a gente vai fazer? Para que a gente vai, né, pagar aluguel, morar em Marituba, sente muito mal, ele está podendo se manter aqui. Eu soltei um dia aqui sem conhecer nada, sabia que o terreno era aqui, e aí comecei a procurar casa aqui por perto. Entrei nessa Alameda da Paz aqui, Deus colocou no meu coração, lá no finalzinho, casa da Dona Maria, que tinha uma meia água, e eu precisava de um lugar para me morar, mas eu queria já começar a congregação. E aí Deus abriu a porta que ela permitiu que a gente fizesse uma outra meia água, uma coberturazinha do lado, no terreno, para a gente começar o trabalho. Por que eu estou voltando lá no início da nossa história? Porque nós viemos para cá e o pastor Ronaldo falou uma coisa para a gente, falou, olha, eu tenho uma concessão aqui do terreno da igreja de 5 anos. Então nós vamos trabalhar 2 anos e meio, vamos fazer um balanço e depois mais 2 anos e meio a gente vai ver o que dá. Quero dizer para os irmãos que os 5 anos está vencendo, parece que agora em novembro ou dezembro vai vencer os 5 anos. Eu não sei o que vai dar disso daqui para frente. Sinceramente, irmãos, eu não sei o que vai dar. Temos lutado de uma maneira bem aguerrida para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui, para que a gente possa continuar aqui na cidade, para que a gente possa continuar fazendo a obra do Senhor aqui nesse lugar. E eu peço aos irmãos isso, que olhem, porque me parece que os últimos dias, agora, os últimos meses, tem sido um negócio assim, meio que, né? Nós estamos meio que, digamos assim, sem chão, totalmente nas mãos do Senhor. Não quero entrar em detalhes, tá? Mas nós estamos totalmente na mão de Deus. Então, olhem, porque nós não sabemos como é que a gente vai fazer daqui para frente. Mas eu creio que Deus tem provisão, como o irmão falou. A gente não sabe de nada, né, irmão? Mas ele já sabe. Então, provavelmente até novembro nós devemos sentar com o pastor Ronaldo, conversar e vermos qual é a direção que nós vamos tomar. Eu estou esperando milagres. Vocês creem? Acreditam em milagres? Acreditam? Eu tenho falado isso daqui, eu não tenho? Tenho falado isso daqui, porque eu estou esperando milagre. Cada vez na minha vida que eu me senti assim, sem chão, sem segurança nenhuma, sem certeza nenhuma, sem saber para onde ir, cada vez na minha vida que eu me senti assim, foi onde eu mais vi a mão de Deus, foi onde eu mais vi o mover de Deus. Eu creio que dessa vez não vai ser diferente. E como meu irmão falou, nós vamos estar compartilhando com esse milagre, né? Daqui a uns tempos com os irmãos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 em diante. Tem um corinho que aquele costuma cantar aqui com a igreja, que diz, né? Perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, né? Vim dizer para Deus que eu sou dele e ele é meu. E
como é que eu posso dizer para Deus que eu sou dele, que dele é meu, se eu não fizer a vontade de Deus? Eu posso declarar isso? Não, né? Só posso declarar para Deus que eu sou dele, que ele é meu, se eu estiver disposto a fazer a vontade dele. E aqui nós vamos ver um servo do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 25. O tema da minha Bíblia diz assim: o diácono Filipe e o eunuco etíope, né? O encontro de duas pessoas, um servo do Senhor, diácono, e o outro um cidadão etíope, que vocês vão ver aqui durante o relato do texto, que era alguém que estava buscando o Senhor. Não tinha grande entendimento, não tinha grande conhecimento, mas ele estava buscando o Senhor. Atos 8, 25 diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentando-se no carro, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E eis que disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse, e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais. O eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Pai, fala conosco, Deus, através da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como boca sua, como canal de bênção nessa noite. Te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que acontece algo, irmão, muito interessante. Os textos anteriores diz que Pedro e João estavam em Samaria. Provavelmente Filipe estava com eles. E ali eles estavam pregando o Evangelho, falando de Cristo, falando da palavra de Deus. E eu entendo que o Evangelho estava assim, fervilhando, dando frutos, né? Pessoas se convertendo. Nós temos
no anterior aqui, os capítulos de Atos, nós temos Pedro fazendo aquela pregação e 3.000, 5.000 almas se convertendo. E de repente, no meio desse momento da igreja, né, cheia, com muitas pessoas, de repente Deus diz, né, o Espírito Santo de Deus diz a Filipe assim: sai de onde você está e vai para o deserto. Estive fazendo uma pesquisa, cerca de mais ou menos 60 quilômetros. Estudar daqui a Castanhal, por aí? Talvez, né? Não sei. 70? Então um pouquinho antes, lá naquele... Oi? Santa Isabel? Santa Isabel. Então, vamos lá, 60 quilômetros. Os irmãos aqui estão se localizando aqui da distância. Vocês imaginem, você está num lugar onde as coisas estão acontecendo, onde o Evangelho está prosperando, onde está indo tudo bem para você, e de repente Deus diz assim: agora sai, vai para o deserto. E aí qual é a primeira coisa que você faz? Né? Questiona, né? Fazer o quê? O que eu vou fazer no deserto? Isso aqui está dando tudo certo, isso aqui está bom para mim. Existe uma diferença entre nós, né? Existe uma grande distância, uma diferença de distância entre nós ouvirmos a voz de Deus e nós obedecermos a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, Deus está falando conosco, mas será que nós estamos dispostos a obedecer? Como diria aqui num bom paraíso, né? Filipe não contou tempo, foi ou não foi? Quando o Senhor falou para Filipe assim, e o anjo do Senhor, versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Por que Deus manda Filipe para o deserto? Porque ele tinha um propósito naquele lugar. Por que às vezes nós estamos passando alguns desertos na nossa vida? Por que às vezes nós estamos passando algumas dificuldades na nossa vida? Acabei de falar para os irmãos agora, né? O momento que nós estamos passando agora de deserto, estou sem chão. Mas por que às vezes nós passamos por isso nessa vida? Deus tem um propósito. Costumo dizer que Deus não faz nada por acaso. Não acontece nada na nossa vida que seja por acaso. Eu estava bem lá em Palmas do Tocantins, tenho compartilhado com alguns irmãos, né? Estava bem financeiramente, a igreja estava começando a caminhar, e aí de repente Deus disse para mim assim: vai para o Rio, volta para o Rio de Janeiro. E aí talvez eu tivesse me pensado se é coisa da minha cabeça. E aquilo martelou. Até que eu compartilhei com a Keila, compartilhei com os pastores, não entenderam, alguns irmãos não entenderam. Em uma determinada reunião, Keila falou para os pastores: olha, onde meu marido foi, eu já casei com ele mesmo, agora não tem mais jeito. Tem que acompanhar, né? Acompanhar a esposa obediente. Irmãos, tudo que estava dando certo em Palmas, de repente se desfez. De repente acabou. Deus foi fechando a porta de uma maneira que nós tivemos que sair. Ou sair por bem, ou sair por mal. O fato de você estar numa situação confortável não quer dizer que você tem que permanecer naquela situação. Às vezes Deus quer te levar para o deserto. Às vezes Deus tem um propósito contigo no deserto. E o propósito de Deus com Filipe, qual era mesmo? Versículo 27. Levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Qual foi o propósito de Deus aqui com Filipe, no deserto? Era o propósito que Filipe falasse do amor dele, falasse da palavra dele para aquele homem. É interessante pensar que Filipe vai para um lugar deserto. Dá para vocês imaginarem que não é uma BR que está passando gente toda hora, que não é um lugar de movimento que Deus levou Filipe. Não, Deus levou Filipe para o deserto,
um lugar específico, onde ele ia encontrar com alguém que precisava ouvir a palavra. Deus, ele quando move na minha vida e na tua, é porque ele tem um propósito. Deus, quando move na minha vida e na tua, é porque ele vai realizar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Eu quero ilustrar, né, um pouco essa situação. Imagine Filipe chegando num deserto, numa estrada deserta, num lugar deserto. Né? Aqui diz que a estrada era deserta. Aí Filipe chega, olha para um lado, olha para o outro. O que eu vim fazer aqui? Vocês já tiveram essa sensação? Eu já tive. De chegar em determinado lugar e me perguntar: o que eu vim fazer aqui? Né? Da pouco eu estava contando para vocês como é que nós viemos aqui para Marituba. Cheguei aqui, esse terreno invadido de viciados. Os vizinhos, sabendo que eu era o missionário responsável do terreno, me cercavam aí na rua. Pastor, aconteceu isso no terreno. Pastor, fizeram aquilo. Pastor, me ameaçaram. Eu falei, gente, o que eu vim fazer aqui? Hoje eu estou vendo o que eu vim fazer aqui. Esse terreno não está mais abandonado. Aqui tem uma congregação, aqui tem pessoas louvando o Senhor. Às vezes nós chegamos num lugar e nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Eu tenho certeza que Filipe não sabia. Mas o que Filipe fez? Obedeceu. Chegando Filipe no deserto, chegando Filipe naquela estrada, Filipe encontra com esse homem, eunuco. Era um homem importante, era uma pessoa importante, que ele era responsável pelos tesouros da rainha, da rainha da Etiópia. Era uma pessoa que tinha um cargo de confiança. Porém, esse homem tinha um problema na vida dele, tinha uma dificuldade na vida dele. Você sabe o que é um eunuco? Existem pelo menos três formas de eunuco. Existe aquele eunuco que ele é eunuco por castigo. Tá? Eunuco é um homem castrado. Tá? Ele é um cara, é uma pessoa que... o primeiro eunuco é aquele que sofreu uma punição. Tá? Então ele fez alguma coisa lá, o superior a ele, o mandatário dele, vai lá e acabou. O outro eunuco é aquele que se deixa ser castrado. Mas qual o interesse disso? De repente a condição dele com o mandatário dele, com a pessoa que domina sobre ele, faz com que ele se permita a isso. Uma forma ou outra não é uma forma agradável, né? Ou por castigo, ou por você se entregar. E a questão até da criança, que acontecia isso também no passado. Mas há um terceiro eunuco, o qual o apóstolo Paulo se refere. Ele diz que ele se fez eunuco por amor a Cristo. Opa! E agora? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele fez uma escolha de não casar, de não ter relação, para que ele pudesse servir melhor ao Senhor. De qualquer forma é um problema, eu acho. De qualquer forma é um problema. Há uma limitação na vida dessa pessoa. Mas por que eu estou falando disso? Porque essa limitação, ela não impediu que esse homem, eunuco, estivesse buscando ao Senhor. Olha o que diz, versículo 28. Regressava de seus tesouros, e tinha ido, final do versículo 27, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ele, com toda a dificuldade dele, com todo o problema que ele tinha, por ser uma pessoa eunuco, por ser uma pessoa discriminada na sociedade, né? Por todo o problema que ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele estava buscando ao Senhor. Da maneira dele, do jeito dele, ele estava buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que um coração sincero, um coração contrito, Deus não despreza. Olha que interessante. Um homem cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas tinha um coração contrito, tinha um desejo de buscar a Deus. E aí Deus tira Filipe do meio onde ele estava, para que Filipe pudesse ter um encontro com essa pessoa.
E ele estava lendo a palavra, ele estava lendo a Bíblia. E Filipe chega perto, próximo do carro onde ele estava. E interessante que aqui diz que esse carro estava como? Em movimento. Essa carruagem estava em movimento, esse carro estava em movimento. E aí o que acontece? E disse o Espírito, versículo 29, disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? Tem pessoas lendo a palavra, tem pessoas indo à igreja, mas que ainda não entendem o Evangelho. Tem um contato com o Evangelho, tem até o conhecimento do Evangelho, mas ainda não tem o entendimento. E para que essas pessoas possam ter o entendimento, depende de mim e de você. Nós precisamos fazer como Filipe. Nós precisamos nos lançar a obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz do Senhor, para que Ele nos leve para onde Ele quiser, para que Ele faça conosco da maneira que Ele quiser. É assim que Deus quer fazer conosco, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Esse homem diz para Filipe: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ele queria ter esclarecimento da palavra, ele queria conhecer mais de Deus, e ele precisava que alguém falasse de Deus para ele. Eu não sei se o propósito de Deus na sua vida é você continuar aqui na igreja, estar aqui na igreja durante anos e anos sentado nesse banco, assistindo os cultos. Não sei qual é o propósito de Deus. Eu só sei de uma coisa: Deus quer te usar para que você transmita a sua palavra. Deus quer te usar na tua família, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você se encontre, no colégio. Deus quer usar você para que você transmita a palavra dele, transmita as boas novas da salvação. Deus não trouxe você aqui à igreja para que você seja um excelente membro de igreja, não foi isso. Deus trouxe você para que você ouça da palavra, para que você aprenda e para que você transmita a palavra dele. A palavra de Deus é clara quando diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. Essa é a ordenança de Jesus. Nós íamos pelo mundo fazendo discípulos. Filipe aqui, ele estava cumprindo essa ordenança. E o lugar onde Eunuco lia era em Isaías, capítulo 53, versículo 7 e 8, que diz: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Irmão, tem coisas que acontecem com a gente que é difícil a gente aturar, não é? Como diz lá o pastor Ronaldo, né? É um saco daquele gordo de perna aberta, que para descer da garganta é um sacrifício. Mas olha o que a Bíblia diz: que Jesus ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como ovelha, ele não reclamou. Lembra de Pilatos falando para Jesus: eu tenho autoridade para te soltar, para fazer isso contigo, para fazer aquilo. Jesus só disse para ele: olha, nenhuma autoridade foi te dada se não fosse do Pai. Diante disso, Jesus não passou a dizer mais nada. Ele pergunta: tu és o rei dos judeus? Tal, e aí Jesus muda. Por que Jesus teve que aguentar tudo isso? E é o cumprimento dessa palavra. Por que Jesus teve que aturar tudo isso? Por amor de mim, de você. E por que às vezes nós precisamos ouvir certas coisas e ficar calado? Por amor daquele que o Senhor Jesus pretende salvar. Difícil, não é? Às vezes nós ouvimos, ficamos calados. Muito difícil. Mas nós precisamos muitas das vezes ficarmos calados, ouvirmos, deixarmos Deus agir. Não agirmos com as nossas forças, não agirmos com as nossas atitudes, mas deixarmos Deus agir. No versículo 34, diz assim: e respondendo Eunuco a Filipe, disse: rogo-te
de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo, né, a lei, ele tinha ido a Jerusalém para adoração, mas ele ainda não tinha esclarecimento da palavra. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Amado, a minha palavra essa noite é que a gente possa abrir mais as nossas bocas para anunciar Jesus. Eu quero fazer um desafio para a nossa igreja. Hoje nós contamos em torno de 6 ou 7 famílias. Ele até trouxe um caderno aí para que a gente possa anotar os nomes, a data de nascimento, o WhatsApp, deixar com a irmã, você é a nossa secretária agora, para que a gente não esqueça o aniversário dos irmãos, né? Tem acontecido. Então nós temos 6 ou 7 famílias. Eu quero fazer um desafio para a igreja. Vamos dobrar esse número até o final do ano? Nós temos aí 6 meses para cada família trazer mais uma. Amém? Vamos dobrar esse número até o final do ano. Vamos abrir a nossa boca. Vamos fazer como Filipe, aqui no versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Eu tinha um pastor amigo que dizia que tem uns crentes que eles são mandrake. Vocês conhecem crente mandrake? Que na igreja não tem isso. Crente mandrake é aquele crente mágico. Quando você pensa que não, ele desapareceu. Verdade, ó. O camarada é crente desde criancinha, mas basta surgir uma situação qualquer, o cristianismo dele vai embora. Deixou de ser crente. É o crente mandrake, crente mágico. Some. Nós somos assim, nós precisamos ser crentes. A Bíblia diz que nós precisamos ser luz e sal em toda e qualquer situação. Filipe aqui, eu acredito que ele estava nessa posição, né? Porque o anjo do Senhor fala com ele deixa tudo e vai obedecer a ordem do Senhor. E agora aqui, diante do eunuco, o que ele faz? Ele abre a sua boca e ele começa a proferir, ele começa a anunciar a Jesus. E versículo de 36, e indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe já tinha falado, né, já tinha proclamado para o eunuco ali sobre o evangelho, sobre a salvação, sobre a necessidade de arrependimento. Filipe já tinha proclamado para aquele eunuco sobre Jesus, seu Filho de Deus, né, o Salvador da humanidade. E aquele eunuco entendendo isso, aquele eunuco agora tem desejo de quê? De ser batizado.